E muita gente aqui no Instagram já falou que tem, né? Tem depressão, tem ansiedade. Mas o problema da depressão é que a medicina alopata, ela não sabe, né? Não sabe como tratar, sabe como disfarçar a depressão, dando antidepressivos que são recaptadores seletivos de serotonina. Mas você não vai entender ainda. Eu vou começar pelo começo, que é melhor, né? Muita gente não entende o que é recaptador seletivo de serotonina. Vamos começar explicando assim, né? Como eu sempre faço didaticamente desde o começo, né? Começo, meio e fim. Quem faz redação sabe como é. Começo, meio e fim, né? Não adianta começar pelo fim. E o começo de tudo, além do intestino, que o intestino é importantíssimo, mas toda live eu falo do intestino, vou falar um pouquinho sobre o cérebro hoje. E os neurônios, né? Os neurônios são as células cerebrais. Então, os neurônios, eles se comunicam entre si, se comunicam um com o outro por uma fenda, um espaço, né? Então, tem um neurônio aqui, tem outro neurônio aqui, e no meio tem um buraco, uma fenda, né? Um espaço entre eles. E tem a membrana do pré-neurônio é o que está aqui, né? E depois vem o outro que está atrás e um vai passando para o outro. Essa membrana do pré-neurônio se despolariza e abre os canais de cálcio. Então, o cálcio, olha como é importante o cálcio, só que a live hoje não é do cálcio, né? O cálcio é um mineral tão importante que tem muita gente que tem medo de suplementar, até profissionais da saúde e professores, porque tem que saber. Muitas vezes nem precisa suplementar, mas é um mineral que ele é complicado, ele não pode nem estar de menos e nem estar de mais. Mas o cálcio é importante para esse impulso nervoso. O cálcio ele entra nas células e leva vesículas que contêm o quê? Os neurotransmissores até a fenda sináptica. Então, os neurotransmissores, que são mais ou menos hormônios, eles têm que cair lá nesse espaço entre um neurônio e o outro para fazer a sua função. Então, esses neurotransmissores são liberados, aí eles se ligam na membrana pós-sináptica, que tem a pré, depois tem a pós-sináptica, que vai despolarizar, e aí, ó, já estão aí adquirindo protocolo, menos uma vaga, tá? Parabéns aí para quem adquiriu. Então, vai se despolarizar e continuar impulso elétrico. Isso é um ciclo, tá? Depois vai recaptar esse neurotransmissor, entrar de novo lá no começo, cair na fenda sináptica, fica esse ciclo, porque vai produzindo. E as células, para elas funcionarem bem, tem que ter o quê? Energia, como eu sempre falo, né? Problema de ATP, de mitocôndria, vai ocasionar problemas em geral. Tem que ter também hidratação, água. 80%, né, das nossas células do nosso corpo é água. Deixa eu tomar a minha aqui, que tem sempre, ó, gente, sem mentira, né? Sempre tem uma jarra de água aqui na minha mesa e sempre tem no meu quarto também. Tem que tomar muita água, gente, muita água, senão nada funciona, tá? E os neurônios não deixam de ser diferentes. Então tem que ter minerais, água, uma água boa, alcalina, e com essa água aqui tem magnésio, por exemplo, rica em minerais, vanádio, tem que ser, não pode ser água morta, né? Então, essas células têm que ter essa hidratação e tem que ter nutrientes, senão não vão funcionar. Hemácias e neurônios não possuem núcleo, mas todas as outras células possuem núcleos, organelas, que precisam desses minerais, desses nutrientes, dessa hidratação para fazer energia. E elas têm uma voltagem que fica entre 40 e 90 milivolts. Mas quando a célula começa a adoecer, o que acontece? Ela sai dessa voltagem e vai para outra, vai para 120 milivolts. E começa o quê? Um crescimento tumoral. E quando chega a 20 milivolts, já é cancerígena. Então, tá vendo? É 40 a 90 o normal. Se ela sobe, ela começa a ficar doente. E quando desce de vez para 20 milivolts, já está com a doença. Tudo tem voltagem, tudo tem frequência. E quando nossas células também, tudo vibra. Por isso que a gente faz eletrocardiograma, tá? Porque o coração é elétrico. E essas células do cérebro,
para elas funcionarem bem, os nossos neurônios, tem que, para funcionar bem, e produzir os neurotransmissores, que é esse o tema da nossa live hoje, os neurotransmissores ligados à depressão. Então, por exemplo, a serotonina, ela é um neurotransmissor ligado ao bem-estar. 90% é produzida no intestino, 90%. Por isso que é tão importante limpar o intestino, fazer com que ele funcione. Não é só limpar, né? É otimizar seu intestino, reconstituir a parede intestinal, que é isso que a gente faz lá no protocolo IDF. O protocolo começa com o intestino. Temos também a dopamina, o GABA, a adrenalina, noradrenalina, as endorfinas, a glutamina. Então, tem que estar bem nutrido o nosso corpo, tem que estar desintoxicado e hidratado. Por isso que vem as depressões, quando não está acontecendo isso. Ansiedade, TDAH, déficit de atenção, tudo isso, má concentração, falta de memória, tudo isso tem causa. Olha, a baixa conexão dos neurônios fazem com que não produza esses neurotransmissores do bem-estar. Olha só que interessante. A serotonina, que a gente sempre fala, que o precursor da serotonina é um aminoácido, é o triptofano, que vai virar 5-hidroxitriptofano, que depois vira serotonina e depois vira melatonina. Então, quem não dorme direito, por que não dorme? Não produz melatonina, que está muito ligado ao intestino de novo, além da pineal, né? A pineal também produz a melatonina, mas vem do intestino. E ela está ligada ao sistema límbico. E, ao mesmo tempo ligada, por estar ligada ao sistema límbico, ela tem relação com irritabilidade, respostas a ataques, né? A pessoa fica, né, pavio curto mesmo. E quem tem baixa serotonina tem maior sensibilidade à crítica, né? Aquela pessoa que ouve qualquer coisa lá no alto, na novela, por exemplo, falando, é comigo, né? Você está falando de mim, né? Tudo pega para ela, tudo muito sensível, muito irritadiça, né? Muito, se alguém fala uma crítica até construtiva, né? Com jeitinho já interpreta mal, é aquele tipo de pessoa. E ela também, a serotonina, ela regula a sensação de ansiedade, de percepção do medo, também de dor. Olha as dores como estão ligadas. Quem tem fibromialgia? A fibromialgia está muito ligada à depressão. Porque tem dor e tem depressão. E a dor causa depressão. E a depressão causa dor, e esses neurotransmissores estão todos ligados à dor, à depressão, à ansiedade. Olha a noradrenalina, mais ligada à energia e dor física também. Pouca noradrenalina, dor física, baixa energia. Então, quem tem baixa noradrenalina tem mais dores. E aí, o que o médico faz da medicina alopata? Ele dá analgésico. Analgésico resolve? Resolve na hora, né? A dor ameniza. Mas resolveu o problema? Tirou o problema? Se o problema é baixa noradrenalina, por exemplo. E a dopamina? A dopamina já é o neurotransmissor da recompensa, né? Da euforia. É aquela pessoa que, né, com bastante dopamina, ela se sente, né, os olhos vibram, vive com aquela energia, com aquele prazer de viver. Mas é também um neurotransmissor um pouco perigoso. Não aquele que a gente produz, mas aquele que a gente, por tabela, por outros meios, fazem o nosso organismo produzir. Por isso que as pessoas fazem coisas erradas e se viciam, tá? Por exemplo, vício em comer demais, em beber demais, em jogar. Por quê? Porque isso libera dopamina, traz prazer, né? Você come aquele doce, aquela coisa glutamatérgica, né? Com bastante glutamato, que é viciante. Outros se viciam em jogatina, porque quando você ganha no jogo, libera dopamina, por isso que fala, liberei dopamina, mas é o hormônio do vício também. Então, tem que estar em equilíbrio. Então, muitas pessoas que têm compulsões alimentares é porque tem baixa dopamina. Então, tem que arrumar esses neurotransmissores. Então, nós temos também neurônios que fazem parte, né, de um sistema que chama monoaminérgico. Esse sistema monoaminérgico
que se projeta pelo córtex e pelo sistema límbico. Os neurotransmissores que fazem parte desse sistema monoaminérgico é a noradrenalina, dopamina, serotonina, e esses neurotransmissores, juntos com a acetilcolina, que modulam a atividade psicomotora, de apetite, olha só, de sono, de humor, e baixos níveis de acetilcolina já estão ligados à memória, a poder de concentração, diminui. Quem tem baixa acetilcolina tem pouca memória. Então, olha só, se esses neurotransmissores são ligados ao apetite, ao sono, porque quem não dorme engorda, né? Porque no sono que se faz todo o metabolismo do corpo, de faxina, de produção, de regeneração celular, de produção de hormônios. Então, o humor também, né? Se esses neurotransmissores, a pessoa tem variação de humor, uma hora está alegre, uma hora está triste, depressivo. Então, toda essa bagunça aí, que tem que ser organizada, a bagunça, mas se uma pessoa está inflamada, está com toxicidades, não produz direito esses neurotransmissores, ou nem produz algum deles, e aí vai ter problemas sérios de saúde, físicos, mentais, né? E talvez até espirituais, emocionais, com certeza emocionais, né? Então, tudo isso está ligado, todos esses neurotransmissores. E o intestino inflamado, como eu sempre falo, é outra causa da baixa de neurotransmissores, porque é lá que se fabrica a serotonina, a dopamina, endorfinas. Por isso que é tão importante também ativar o quê? O nervo vago. Eu já fiz uma live sobre nervo vago, por que o nervo vago é importante? Porque ele que faz essa conexão intestino-cérebro, né? Ele faz parte do sistema nervoso periférico, que se divide no sistema autônomo parasimpático e o simpático. O sistema simpático é aquele da energia, da avidez, do trabalho. Ele é mais, vamos dizer assim, energético. O parasimpático é mais calmo, é o do relaxamento, é aquele que a gente não precisa fazer comando. E a digestão está muito ligada ao parasimpático. Então, quem ativa sempre o sistema parasimpático não tem boa digestão, e quem não tem boa digestão vai fazer... O que acontece? Vai inflamar o intestino, porque proteínas mal digeridas vão cair lá no intestino, vão ocasionar o quê? Uma desbiose, porque cai lá pedaços de proteínas mal digeridas, e essa desbiose aí faz com que também o intestino seja hiperpermeável, se abra, caindo toxina no vaso sanguíneo, na corrente sanguínea, e aí vai gerar a ativação do sistema imunológico. Esse sistema imunológico vai causar inflamações pelo corpo. E olha, essa conexão de sistemas de neurotransmissores, do nervo vago, do parasimpático, com a digestão e com o intestino, e até com doença autoimune, porque o intestino inflamado vai gerar doenças autoimunes, e a depressão e a ansiedade, porque não vai conseguir produzir esses neurotransmissores. Por aí você já vê como que o corpo inteiro está interligado. Adianta passar um antidepressivo, como eu falei? O que acontece? O antidepressivo cai naquilo lá. São recaptadores seletivos de serotonina. O que acontece? Quando eu expliquei lá da fenda sináptica, né? Tem um neurônio aqui, outro aqui, tem um buraco no meio, né? Uma fenda. Então, esse neurônio aqui fabrica, vamos supor, a dopamina, ou a serotonina. Aí fabrica e cai aqui. Depois, essa membrana do neurônio pós-sináptico se polariza, absorve lá e recicla a serotonina, e ela volta para cá e começa todo o ciclo de novo. O que esses remédios fazem? Eles não deixam a serotonina sair dessa fenda sináptica. Por isso que ele é recaptador seletivo. Ele seleciona, ele não deixa. E aí, é bom isso? Não, não é, porque seu organismo não vai produzir mais, né? Já produz pouco, porque se você está com depressão, produz pouco. E aí ele fica lá. E por isso que vicia, porque entope os receptores, fica lá o dia inteiro, né? O tempo todo lá no receptor. E cada vez a pessoa vai aumentando mais a dose. Causa vício, isso daí. E é sintético, né? Tudo que é sintético
não é fisiológico, não é compatível com o corpo humano. Então, não é mais fácil você arrumar seu intestino, né? Para quem sabe, né? Procurar um profissional que saiba arrumar seu intestino. Tirar a causa. A causa é falta de produção. Se é falta de produção, tem que arrumar o órgão que produz. E o órgão que mais produz é o intestino. Sendo que 90% faz o caminho intestino-cérebro. E só 10% cérebro-intestino. Por isso que é importante, voltando no nervo vago. O nervo vago que faz esse caminho aqui, ó. E por isso que é importante a microbiota intestinal. Porque através das bactérias que fazem esse caminho, levando a serotonina através do nervo vago para o cérebro. E aí, evitando depressão. Então, 90% dessa informação é intestino-cérebro. E 10% fazem o caminho contrário. Além disso, desses neurotransmissores, tem outros pilares, né? A gente fala da medicina integrativa, a espiritualidade, esse contato com a natureza, o convívio social, tudo isso também ajuda, né? Se livrar de pessoas tóxicas, essas pessoas que ficam sugando sua energia. Então, você pode até produzir bem seus neurotransmissores, mas tendo o imposto do lado é difícil, né? Uma pessoa que fica sugando, né, toda a sua positividade. E pessoas sedentárias e pessoas isoladas do mundo também tem mais essa propensão, né? Então, o ser humano foi criado, né, para ter convívio social, convívio com a natureza. O que faltava para mim era o convívio com a natureza, agora eu busquei, fui atrás, e agora eu estou dentro de uma natureza. Então, tudo é possível, desde que a pessoa tenha um propósito. Tenha um propósito de vida e ame o que faça, porque também isso é muito importante, né? Porque quem não gosta do que faz, que trabalha por obrigação, trabalha para sobreviver, eu sei que muita gente não tem uma alternativa no momento, mas tem que buscar a sua alternativa. Você começa a liberar mais neurotransmissores, fazendo o que gosta e tendo mais esse contato com a natureza, desenvolvendo a espiritualidade, a gratidão. Todas essas questões aí ajudam, né? Ajudam, fazem parte, né? A gente tem que cercar de todos os pilares aí, arrumar todos os pilarzinhos, não é só um. E a medicina convencional, para ela só existe um tipo de tratamento, remédio, né? Antidepressivo. Então, tudo isso gera um ciclo vicioso, porque a pessoa já está com baixa produção de neurotransmissor, porque já tem inflamações pelo corpo, toxicidade, metais, parasitas, tudo isso, já não vai querer ter convívio social, já se isola, não quer contato com a natureza, quer ficar dentro de um quarto escuro lá, e isso já gera mais toxicidade, e aí esse ciclo vicioso se perpetua, né? Então, falando de ciclo vicioso, tem um ciclo vicioso também da depressão, que é a baixa de noradrenalina. E a baixa de noradrenalina, o que causa? Falta de energia, dores, falta de prazer, falta de interesse pela vida, e os sintomas físicos levam a sintomas comportamentais. Então, a pessoa está com dor, né? Está sem energia, porque tem baixa noradrenalina, vai já ocasionar esses sintomas físicos a sintomas de comportamento, apatia, pouca atividade, baixa produtividade, não faz o que gosta, isolamento social, né? Variações de humor. E os sintomas comportamentais levam a pensamentos negativos, pensamentos repetitivos, pensamentos de culpa, porque aí já está gerando um ciclo vicioso. Eu não fiz, eu não produzi, eu procrastinei, aí começa a culpa. Eu bebi demais, eu comi demais, né? Porque tem as compulsões aí, já gera a culpa de novo. Então, tudo isso leva um ciclo vicioso de culpas, autocríticas, desesperança. E esse ciclo se fecha voltando aos sintomas físicos. Então, o sintoma físico gera sintoma comportamental, que gera pensamentos negativos, que geram sintomas físicos. Então, são pessoas que têm dores pelo corpo inteiro, têm falta de energia, têm apatia,
tem pensamento negativo, tudo isso, e a pessoa se vê numa espiral descendente, né? Que está indo para o buraco e não consegue sair, não consegue sair de lá. Porque uma coisa vai levando a outra, se fechando esse ciclo e se perpetuando, né? O ciclo fecha e não tem uma portinha de saída. E a depressão pode ter causas endógenas e exógenas, né? Então, as endógenas é aquelas que eu falei agora, né? São o problema dos neurotransmissores, por problemas de inflamações pelo corpo. E as exógenas são fatores psicológicos, né? E os fatores contam, são esses dois fatores contam, né? Contam muito, porque é o interno e o externo, e um se misturando com isso. Por isso que nós somos pessoas biopsicossociais, né? Que tem o biológico, o psíquico e o social. Então, como que você faz para sair desse ciclo vicioso? Faz o protocolo IDF. É porque tem que limpar, sabe? Não tem... tem até outras maneiras, mas se você não se limpa por dentro, se limpar mentalmente, fisicamente, emocionalmente, você não consegue. Não consegue. Porque é a mesma coisa de seu corpo estar sujo, sabe? Se seu corpo está sujo, ele não recebe nada. Mesmo por fora. Mesmo por fora. E esses problemas psíquicos de baixa autoestima, né? Fica com a autoestima baixa. Então, isso daí começa a afundar, a pesar, e você vai se afundando no buraco. Então, esse protocolo foi feito também para limpezas internas e até para externa, porque você muda o convívio, você vai participar de um grupo onde todas as pessoas estão com o mesmo objetivo. Essas pessoas querem sair da onde eles estão, né? E muitas estão num nível muito baixo. Quando eu faço biorressonância, a completa, né? Que quem ganhou desse protocolo vai ser de metais e alimentos, mas eu tiro o estado emocional. Então, os estados emocionais vibram em hertz. Os mais baixos têm 10 hertz. Os mais altos vão além de 1000 hertz. O mais baixo que tem é vergonha, apatia, suicídio, né? Porque a vibração está muito baixa. E o mais alto é a iluminação. Por exemplo, seres como Jesus Cristo, Buda, todos esses vibravam 10.000, 15.000 hertz, né? E as pessoas geralmente estão abaixo de 200 hertz. Então, essa vibração vem muito também dos pensamentos negativos, do convívio social. Essa vibração aí fazem as células vibrarem da maneira correta e fazem vocês ficarem mais receptivos a tudo. No começo pode ser um pouquinho difícil, mas todo mundo vibrando, isso somatiza, o universo somatiza. Porque tem as leis, né, universais, e todos vibrando na mesma sintonia somatiza. Por isso que esse protocolo não é só a parte física, é emocional, é espiritual, é mental, tudo contribui, né, para tirar a pessoa do estado lá embaixo que ela está. É só ter um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de determinação e perseverança, e todo começo é difícil, mas tudo vai se caminhando passo a passo para chegar no objetivo.